Olá, olá! Seja bem-vindo você que está de volta para a nossa parte 2. Nessa parte 2 a gente vai estudar as relações entre as variáveis que regem aí o comportamento dos gases. Então, continua com tua caneta, continua com teu papel, vem me acompanhando que o babado é forte. Relação pressão-volume. Agora a gente vem para o estudo das relações dessas variáveis de estado, tá? Então, a gente já viu pressão, já viu volume, já viu temperatura. Agora, a gente vai ver a forma com que elas se relacionam, tá? Porque a vida é muito triste quando a gente tá sozinho, né? Ficar sozinho é bom, mas ficar juntinho é bom também. Então, aqui é a relação pressão-volume. A gente chama essa relação pressão-volume de transformação isotérmica. Por quê? Porque a gente só vai mexer nesse estudo na pressão e no volume. A temperatura, ela vai continuar constante. A gente não vai nem tocar nela. Deixa a temperatura na dela. Pensa que a bicha está estressada, ninguém quer nem confusão com ela. Deixa ela quieta. Então, é mais ou menos isso aqui. A transformação vai ser isotérmica. Temperatura lá na dela, a gente só vai conversar com a pressão e com o volume. Ó, vamos de fofoca, bicha, porque a gente que gosta de uma fofoca, a gente gosta de bater um papinho, né? Agora que a fofoca, ela é da ciência. A ciência é fofoqueira, minha gente. Qualquer livro de ciência que vocês pegarem, vai ter lá a história daquele assunto, vai ter quem descobriu, como descobriu, com quem o cara brigou, com quem o cara se juntou. E é a história, minha filha, que não acaba mais. Então, a gente vai fazer aqui uma resenhazinha, contar a historiazinha, pra vocês entenderem quem foi o doido, como foi que essa história começou, quem pensou em estudar pressão com volume, minha gente. Pelo amor de Deus, homem é desocupado, não tinha televisão não. Provavelmente não, né, meus amores? Então, vamos lá. A gente está no século 17 e o cientista que a gente está falando aqui é o irlandês Robert Boyle, ou Boyle. A gente vai simplificar, minha gente, vamos falar aqui no pernambuquês, tá? Desculpa, no nordestinês, eu sou de Pernambuco, para quem não sabe. Pode ser paraibês também. Vamos embora, minha gente. Século 17, o cientista irlandês Robert Boyle, enfim, chamem como quiser, o nome chique ou a versão mais corriqueira mesmo. Ele era um cientista, ele era e o cientista francês, Edmond Mariotti, eles estudaram de forma independente, ou seja, cada um estudou no seu cantinho, a relação entre pressão e volume. O que é que essa relação causava no gás ideal, né? Como é que ela se apresentava. Então, eles fizeram esses estudos através de um experimento de forma independente e estudaram o comportamento dos gases em relação à variação do volume em função da variação da pressão, certo? Então, eles variavam a pressão e viam qual que era a variação do volume. Opa, vou mexer aqui para ver o que é que vai dar ali. Então, eles mexiam na pressão e observavam a variação do volume, controlando a temperatura. Para quê? Para a temperatura ficar constante durante todo o processo. Ó, tá vendo? A temperatura constante. Então, um bicho irlandês chamado Robert Boyle e outro bicho francês cientista chamado Edmond Mariotti fizeram um experimento, estudaram de forma independente o comportamento dos gases em relação a essa variação volume em função da variação da pressão. Recapitulação feita, vamos lá. Ó, o experimento foi esse aqui. Negócio fino para poucos, viu, meu amigo? Olha só, eles pegaram um recipiente aqui em forma de cabo de guarda-chuva, em que eles colocaram o gás, esse gás está em vermelho para ficar mais fácil da gente observar, e colocaram mercúrio. Tá vendo? O mercúrio é o que o que é prateado, é o metal, no caso, que eles usaram o mercúrio, né? O mercúrio é líquido, é um metal em estado líquido, para quem não conhece, e é o que tem dentro, geralmente, daqueles termômetros mais antigos. E é isso, vamos continuar. Então, o experimento era o quê? A uma temperatura constante, quando a pressão aumentava, o volume diminuía de forma proporcional. Ou seja, eu aumentava a pressão um tiquinho e o volume diminuía um tiquinho. Ou seja, era de forma proporcional. Independente do gás usado. Então, para todos os gases que eles usaram nesse experimento, todos mostraram ter o mesmo comportamento. Então, ó, gás aqui, mercúrio aqui. Isso aqui, ó, gente, é um recipiente, tá? Em outro recipiente, a mesma quantidade de gás, porém, eles colocaram uma quantidade maior de mercúrio. Ou seja, esse mercúrio aqui, ele vai exercer uma pressão no gás. Se eu coloco mais de mercúrio, ele vai exercer uma pressão maior no gás, certo? Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho mercúrio e tenho gás.
O volume do gás que ele está medindo é um pouquinho maior que 15, tá? Ele não dá unidade aqui de medida, mas vamos dizer 15 litros, tá? Então, ó, eu tenho aqui a pressão do gás, a pressão do mercúrio no gás, certo? Que é essa aqui, ó. E aqui é a pressão atmosférica. Ele está medindo 15 nesse exemplo. Se a gente vier para o lado, ele adicionou mercúrio, ó, mercúrio adicionado através da extremidade aberta, que é essa aqui. E aí, o que é que acontece, ó? A pressão aumenta. Olha a pressão agora aqui, nesse exemplo. A pressão era essa aqui, era a pressão atmosférica somada com a pressão do mercúrio. Olha essa pressão aqui agora. A pressão atmosférica é essa aqui. E agora a gente tem essa pressão referente ao mercúrio. Então, a pressão que ela aumentou bastante. E, consequentemente, o volume desse gás foi diminuído. Se antes era 15, um pouquinho mais que 15, agora é um pouquinho menor que 10. Então, eles, através desse experimento, comprovaram que quanto maior for a pressão, quanto mais eu aumento essa pressão, meu volume diminui, né? Menor fica meu volume. Então, ó, eles chegaram à conclusão de que o produto dessa relação, né, da pressão com volume, ela é constante, sempre independente da amostra de gás que é utilizada. Então, ó, Boyle foi lá e escreveu a lei dele, meu Deus do céu, minha língua deu uma enrolada aqui. Vocês não estão querendo ter aula não, é? Misericórdia, vamos embora. A lei de Boyle é essa aqui, ó. A temperatura constante, o volume ocupado por um gás é inversamente proporcional à sua pressão. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente dobra a pressão, o volume é dividido ao meio. Se a gente triplica a pressão, o volume vai ser 1/3 do valor original. Entendeu? Ó, diminuindo a pressão a 1/4 do valor original, o volume vai quadruplicar. Ó. Preste atenção. Aqui eu estou dizendo que se a gente aumentar a pressão, o volume diminui. Ó. Se eu dobro a pressão, o volume é dividido ao meio. Já aqui, ó, se eu vou diminuir a pressão a 1/4 do valor original, o volume vai quadruplicar, ou seja, o volume aumenta. E diminuindo a pressão em um fator de 400 por 760, o volume aumentará por um fator de 760 por 400. Isso aqui, gente, é um exemplo completamente aleatório que eu coloquei, tá? Só para vocês entenderem que é inversamente proporcional. Não interessa a fração, não interessa a proporção. Sempre vai ser de forma inversamente proporcional, tá ok? E isso aqui, gente, se a gente pensar, é muito lógico. Imagina, deixa eu ir para o Paint agora para fazer um desenho para vocês. Vamos aqui para o Paint. Eu vou aumentar aqui, esqueçam esse cubo, tá, gente? Esqueçam isso aqui eu não vou usar agora não, tá? Imagine que eu tenho um recipiente aqui, ó, grande. E eu tenho um êmbolo. Um êmbolo, misericórdia, que negócio torto da bexiga. E eu tenho um êmbolo, tá? Ó, vocês concordam? Isso aqui é a alça do êmbolo, que eu vou empurrar o êmbolo. Tá torta, mas tá funcionando a bichinha. Então, ó, imaginem que isso aqui tudo é espaço para as partículas do meu gás ficarem percorrendo. Então, aqui estão as partículas. As partículas do meu gás estão aqui. Eu vou colocar uma quantidade só para ilustrar, tá, gente? Isso aqui, na prática, teria muito mais partículas. Ó. Então, aqui ela está numa pressão, digamos que a P aqui é igual a 1. Ó, P é igual a 1. E o volume é igual a 2, certo? Então, imaginem que agora eu vou pegar o mesmo recipiente e eu vou fazer com que o êmbolo desça. Misericórdia, a pessoa não ampulheta. Foco no exemplo, tá, gente? Não se deixem levar pelo meu mau exemplo, não. Pra cima, meu bem, pra cima. Ó. Então, digamos que agora, ó, eu vou ter as mesmas partículas aqui dentro, as mesmas, tá, gente? Do exemplo do lado. As mesmíssimas. Imagine que agora a minha pressão dobrou, porque eu apertei o negócio. Eu apertei, ó, peguei o êmbolo aqui e empurrei para baixo. Então, agora minha pressão é 2.
E o meu volume, o que eu fiz? Eu dobrei a pressão. Então, o meu volume cai pela metade, tá vendo? Eu tinha um volume grande aqui, agora eu tenho só metade desse volume. Então, meu volume agora é 1. Isso aqui pode ser ATM, isso aqui pode ser Pascal, tá, gente? Pode ser o que vocês preferirem. Minha letra tá uma coisa misericórdia. A alfabetização tá ganhando de mim, viu? E aqui pode ser litro. Show de bola. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui para não me humilhar tanto, né? Pronto, ó. Então, aqui nesse exemplo, a gente acaba tendo uma noção melhor do que a gente está falando, ó. Se eu aumento a pressão, quer dizer o quê? Que eu estou apertando o negócio, eu estou empurrando o êmbolo para baixo. Então, eu vou estar diminuindo o meu volume, certo? Quando você tem lá uma seringa, que você bota um conteúdo nela, que você vai dar pro remédio para alguém tomar, você não tem que empurrar o êmbolo para esvaziar a seringa. Então, você está deixando o espaço livre dentro daquela seringa igual zero quando você está empurrando o êmbolo. Só que aqui a gente empurrou só até a metade. Então, a pressão que era de 1 pascal, ela aumentou para 2 pascal. E o volume que era de 2 litros caiu para 1 litro. Então, é exatamente isso que a gente está estudando aqui agora nessa gases, do gás ideal. Deixa eu só organizar aqui, tá, gente? Vou pegar de volta meu laser. E eu não vou cortar não, viu, minha gente? Porque a gente faz a coisa ao vivo. E é isso mesmo. Ó, então, entendam que qualquer fração que eu fizer essa diminuição ou esse aumento, o outro vai responder de forma inversamente proporcional. Então, compreendidos, vamos ao seguinte slide. Aqui, ó, a gente está observando a figura e o que é que a gente vê? A mesma coisa que eu fiz lá no Python para vocês, tá? A gente tem 8 litros a 1 atm e a gente desce esse êmbolo até a metade, de forma que a gente dobra a pressão a 2 atm e diminui o volume para 4 litros. Então, a coisa aqui visualmente ficou mais fácil da gente ver, né? E o outro exemplo, ó, eu tenho um êmbolo que está marcando aqui 4 atm e um espaço de 2 litros, e aí ele também vai pressionado pela metade, aumentando a pressão, que vai para 8 atm e o volume cai para 1 litro. Então, ó, a gente pegando esse comportamento aqui, traduzindo num gráfico, a curva obtida pela representação gráfica desse comportamento aqui, né, da variação da pressão e do volume em temperatura constante, recebe o nome de isoterma. O que isso quer dizer? Essa linha aqui, ó, ela é chamada de isoterma. E como é que ela é traçada? Eu vou plotar os pontos de pressão e de volume obtidos através dessas observações em um gráfico. E aí, através dessa plotagem, eu vou ter pontos, né, ao longo do meu gráfico, e traçando uma linha, juntando esses pontos, eu vou ter essa linha que vai se chamar isoterma. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. A pressão está nesse ponto aqui. P1, ó, P1, V1. P2, V2. E aqui com outros exemplos práticos, ó. Pressão a 4 atm e o volume igual a 2 litros. Pressão a 8 atm, ó, o volume para onde vem? Para 1 litro. Então, a gente confirma, né, todo esse estudo que a gente fez agora prévio, e botando esses pontos no gráfico, a gente vai ter essa linha aqui chamada de isoterma. Prestem atenção nessa linha, tá, gente? Porque é muito comum cair em vestibular gráficos assim para vocês analisarem, tá bem? Então, ó, sempre, ó, pressão por volume, tá vendo? A pressão vai no eixo do Y e no eixo X vai o volume. Então, essa aqui é a representação gráfica da lei de Boyle, tá ok? Ó, para uma amostra de gás mantida em temperatura constante, o produto da pressão e do volume no estado inicial P1V1 será constante igual ao produto da pressão e do volume no estado final P2V2. Então, ó, a gente pega essa relação aqui que a gente viu nesse exemplo do experimento e a gente descobre que é proporcional o estado inicial ao estado final. Ou seja, P1V1, que é aquele estado de pressão e volume antes de eu mexer no sistema, vai ser igual a P2V2, ou seja, a pressão e o volume depois de eu mexer nesse sistema com a temperatura constante, viu, gente? Sem mexer na temperatura. E isso aqui é muito bom porque proporciona pra gente descobrir, por exemplo,
Já a pressão que vai ter aquele gás ali, caso eu dobre, caso eu diminua pela metade o volume. Então, você consegue calcular novos valores para a sua amostra através dessa expressão. Ó, aqui a gente vai trabalhar com um exemplo, tá? Então, um exemplo para essa relação pressão-volume. Nessa transformação isotérmica, ou seja, uma transformação dessa sua amostra, das condições dessa sua amostra com uma temperatura constante, perdão. Ó, exemplo 1. Uma amostra de um gás ideal, mantida a temperatura constante, tem uma pressão de 760 miligramas de mercúrio, ou seja, isso aqui seria igual a 1 atm, né? E um volume de 54 ml. O gás é expandido pelo aumento de volume do recipiente a um volume final de 135 ml. Qual será a sua pressão final? Então, ó, ele dá a situação inicial e ele quer saber a pressão final desse gás, mas ele já deu o volume final. Então, eu tenho como saber qual vai ser o estado final dele, porque eu tenho o estado inicial. Então, ó, P2 eu vou isolar, porque é o P2 que eu quero. Isolando P2, eu vou ter o quê? Que P2 é igual a P1 vezes V1 sobre V2. Substituindo os valores que ele dá pra gente aqui na questão, na expressão, ó, P1 é igual a 760 milímetros de mercúrio. O volume inicial é 54 ml e o volume final é 135 ml, ó, tá vendo? E eu posso trabalhar com ml aqui na fórmula, tá, gente? Porque ml e centímetro cúbico são iguais, então não vai mudar nada. Ó, fazendo o cálculo aqui, fazendo essa multiplicação depois e essa divisão, eu vou ter que P2 é igual a 304 milímetros de mercúrio. Então, é bem simples, né? Bem tranquilo pra gente fazer o cálculo. Eu vou com outro exemplo agora pra vocês, só pra gente fixar bem isso daí. Certa quantidade de um gás ideal ocupa um volume de 2,5 metros cúbicos, sob pressão de 50 kPa a 25 graus Celsius. Então, ele deu a temperatura, mas só que a temperatura aqui, gente, ela não vai influenciar em nada, porque a temperatura é constante, tá? A gente tá falando de uma transformação isotérmica. Porém, quando você for ler isso daqui no vestibular, você não vai ter essa informação que é isotérmica. Ele só vai botar essa aqui pra você, tá bom? Então, vamos lá. Se a pressão do gás é aumentada para 125 kPa com redução do seu volume, qual será o novo volume ocupado pelo gás se a temperatura é mantida constante? Então, ótimo, ele aqui deu a informação para você que a temperatura é mantida constante. E aí você vem com os cálculos, ó. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, ele quer saber o quê? O volume que vai ser ocupado pelo gás devido a esse aumento da pressão. Então, eu vou isolar V2 e vou ter P1, V1 sobre P2, que vai ser igual a, substituindo os valores, ó, que a gente tem aqui no enunciado, 50 kPa, que é o valor inicial da pressão, vezes 2,5 metros cúbicos, que é o valor inicial do volume, dividido por 125 kPa, que é o valor final da minha pressão. Então, eu vou ter que meu volume é igual a 1 metro cúbico. Certo? Então, dá para calcular a pressão, dá para calcular o volume, se você tiver as informações iniciais do sistema. Ó, a relação agora que a gente vai estudar é volume e temperatura. Então, a gente vai mexer no volume e vai mexer na temperatura. Nesse caso, o que quer dizer? Que quem vai ficar quietinho agora? Quem vai ficar quietinho agora é a pressão. Certo? É a pressão que está agora na hora de ficar lá no cantinho do castigo, quietinha, sem fazer nada. Então, ó, a transformação vai ser isobárica. Ou seja, esse nome, isobárica, é um nome bonito, né? Um nome para você botar num filho, numa filha sua. O isobárico, maravilhoso. Transformação isobárica quer dizer o quê? Que a pressão ela é constante durante toda a transformação. A gente não mexe na pressão. Então, ó, Jacques Charles, em 1787, foi o primeiro a formular a lei de dilatação dos gases, mas ele não publicou, tá? Então, foco aqui nesse momento fofoca, por favor. Ele não publicou. E acaba que 15 anos depois, o químico Gay-Lussac, ninguém faça piada com esse nome, viu? Eu tô de olho, por favor, não sejam homofóbicos. 15 anos depois, o químico Gay-Lussac compilou e comparou com seus próprios resultados os estudos de Jacques Charles. Daí, então, surgiu a fórmula que relaciona o volume e a temperatura de um gás ideal. Nesse caso, ele foi correto e deixou a lei de Charles como o nome dessa lei, né? Já que Charles foi o primeiro a estudar isso daí, ele só não publicou, mas ele foi lá, descobriu e estudou tudo.
E Gay-Lussac foi quem compilou, comparou e publicou essa lei que Charles já tinha estudado. Então, ó, o que é que ele falou? Que em pressão constante, que é que ele estudou, desculpa. Em pressão constante, independentemente da massa da amostra, utilizado um aumento na temperatura, ocasionado um aumento diretamente proporcional no volume. A coisa ficou confusa aqui, eu escrevi bem mal isso aqui, hein? Mas vamos lá, escrevam aí, eu vou reeditar o que está escrito aqui, tá bom? Para a gente não perder tempo. Em uma pressão constante, independente da massa da amostra, vírgula, se a gente utilizar de um aumento na temperatura, esse aumento ocasiona também um aumento diretamente proporcional no volume. Ok? Deu para entender? O que é que isso quer dizer? Que aumentada a temperatura, eu também aumento o meu volume. Então, a gente já tem um exemplo aqui do lado prático. Eu não vou mais precisar desenhar para vocês, graças, porque o meu desenho é péssimo. E essa aqui é uma figura que representa bem a lei de Charles, tá? Ó, eu vou ter aqui um gás, uma amostra de gás ocupando 1 litro a 200 Kelvin. Eu vou dobrar essa temperatura, vou deixar ela medindo 400 Kelvin. E aí a minha medida de volume, ela dobra também. Ela vai para 2 litros. Se eu pego essa mesma amostra e aumento ela, a temperatura dela de 400 para 600 Kelvin, eu vou aumentar também o meu volume, vai para 3 litros. Se eu pego e aumento para 800 Kelvin, ela vai para 4 litros. Então, o aumento no volume é diretamente proporcional ao aumento na temperatura. Ó, a gente também tem a representação gráfica dessa lei. Então, esse gráfico aqui, esse que segue na imagem, ele representa a lei de Charles de 2 amostras diferentes de um gás ideal em pressão constante. Então, ó, eu vou estar só mexendo, tá vendo aqui, ó, no volume e na temperatura. E eu tenho a amostra 1 e tenho a amostra 2. Ó, as 2 amostras, as medidas começam a partir do zero absoluto, né? Menos 273 graus Celsius, que é o 0 Kelvin. Então, elas começam aqui nesse zero absoluto e a gente vai aumentando a temperatura. Ó, tá vendo que conforme a gente aumenta a temperatura, o volume também aumenta, ó. Eu estava aqui em menos 73, aí vim para 200 graus, ó. O meu volume já saiu do zero. O meu volume para ambas aqui já é maior que zero. Tá vendo, ó? Se eu pegar aqui em 0 graus Celsius, que é diferente, tá, gente, de 0K, 0 Kelvin é 273 negativos graus Celsius. Então, vim para 0 graus Celsius agora, ó, e vou medir aqui o volume, ó. O volume de uma tá quase 30 e o volume da outra tá quase 40, tá quase 50 no 0 graus Celsius. E aí, quanto mais eu aumento essa temperatura, maior vai ficando esse meu volume. Então, ele acabou chegando numa expressão, que é essa aqui, ó. O volume dividido pela temperatura, né? O resultado dessa divisão aqui, ela vai ser sempre constante. Por quê? Porque volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, a lei de Charles diz o seguinte: a pressão constante, o volume ocupado por uma amostra de gás é diretamente proporcional à sua temperatura na escala Kelvin. Então, ó, para uma amostra de gás mantida a pressão constante, eu não estou mexendo na pressão, tá, gente? Reforcem isso aí. A razão do volume da temperatura no estado inicial, V1T1, vai ser constante e igual à razão do volume da temperatura no estado final, V2T2. Então, ó, volume inicial dividido por temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final dessa amostra, ok? Então, mais um exemplo aqui para a gente compreender bem e amarrar esse conhecimento. Uma amostra de um gás ideal ocupa um volume de 3 litros a 27 graus Celsius. Se a temperatura aumenta 100 graus, qual será o novo volume se a pressão permanece constante? Não é ovo não, tá, gente? É novo. Qual vai ser o novo volume se a pressão permanece constante? Ó, o volume inicial, a gente vai anotar os dados, tá, gente? Super importante esse costume. V1 a gente tem que é 3 litros. Ó, agora a gente vai transformar a temperatura, porque a temperatura sempre a gente vai usar ela em Kelvin. A gente nunca vai colocar ela na fórmula como grau Celsius. Aí você pode pensar, mas as duas não estão em grau Celsius, qual é o problema?
O problema é que a escala é diferente, meu anjo. Então, você tem que transformar, senão você vai errar a questão, tá bom? Ó, T1 é igual a 27 graus Celsius. Eu vou transformar para Kelvin, então vou somar com 273, vai ficar 300 Kelvin. A temperatura 2 é 127, somando com 273 para conversão, fica 400 Kelvin. Gente, é muito comum o vestibular, a questão, enfim, a banca já dá para vocês esses valores fáceis de somar com 273, porque vocês não perdem tempo. Então, é comum, tá? Pode ser que a pessoa queira dificultar, não sei, mas geralmente esses valores são bem rapidinhos para vocês raciocinarem e não perderem tempo no cálculo. E ó, ele quer o V2. Qual que é o V2? Então a gente já tem todas essas informações e a gente também já sabe qual é a fórmula que a gente vai usar. Ó. É V1T1, V2T2. Usando essa fórmula, a gente vai isolar o V2, ó. V2 é igual a V1 sobre T2 dividido por T1, substituindo os valores aqui e já fazendo a multiplicação, tá, gente? Vocês têm que ter esse time para vocês poderem serem rápidos. Ó, o que é que eu fiz? V1 vezes T2, ó, V1, 3 litros, sobre T2, 400 Kelvin, dividido por T1, 300 Kelvin. Ó, tá vendo? 3 vezes 400 sobre 300 vai dar 1 V2 igual a 4 litros. Então, essa aqui é a sua resposta. O exemplo 4. Uma amostra de um gás ideal ocupa um volume de 125 centímetros cúbicos a menos 73 graus Celsius. Aqui, temperatura em graus Celsius, olha aqui a resposta em graus Celsius. O gás deve ser aquecido em pressão constante para que o volume passe a ser 800 centímetros cúbicos. Então, gente, aí você pensa, ele quer em graus Celsius, então vou meter graus Celsius na fórmula. Vai meter nada, meu amor. Você vai fazer em Kelvin e no final você desconverte o Kelvin para Celsius, tá bom? Ó, mais uma vez anotando os dados. O volume inicial é 125 centímetros cúbicos e a temperatura inicial é menos 73 graus Celsius. Mais 273 vai dar igual a 200 Kelvin. Gente, isso aqui é um negativo, tá? É menos 73. Então, você não vai somar, vai ficar menos 273. Ou esse menos aqui vai se anular, entendeu? Lembrem de matemática. Menos com mais, a gente vai ter uma subtração. E vai ficar o sinal de quem for maior. Então, o sinal maior aqui é 273, que é positivo. Somando, vai ficar 200 Kelvin. O volume final, ele quer que fique igual a 100 centímetros cúbicos. E o T2 é o que ele quer saber para poder esse volume 2 ficar igual a 100 centímetros cúbicos. Vamos usar a fórmula que a gente usou no exemplo anterior. V1, T1, V2, T2, só que agora ele quer T2. Então, a gente vai isolar T2 e vamos ficar com T1 vezes V2 dividido por V1. Substituindo os valores, ó, T1, 200 Kelvin, vezes V2, 800 centímetros cúbicos, dividido pelo volume inicial de 125 centímetros cúbicos. A gente vai ter um resultado final de 1.280 Kelvin. Fazendo a conversão do Kelvin para o grau Celsius, a gente vai ficar o quê? 1.280 menos 273 é igual a 1.007 graus Celsius. Então, não sejam ingênuos de usar o grau Celsius, a temperatura em graus Celsius aqui na fórmula. Sempre convertam para Kelvin, mesmo que no final ele peça em Celsius. Você faz isso aqui, senão o seu cálculo vai dar muito errado. E agora a gente vai ter nossa última relação, que é a pressão-temperatura. Então, a gente chama essa daqui de transformação isométrica ou isocórica. Tá aí mais uma sugestão de nome para os filhos de vocês no futuro próximo. Brincadeira, tá? Botem Maria e João, que é mais básico, funciona para todo mundo. Então, ó, Gay-Lussac, ele foi além, ou seja, o bicho ele não estava satisfeito, amada. Ele queria ali uma lei com o nome dele, poxa. Ele foi lá, se esforçou, estudou tudinho, e quando viu, Charles tinha passado na frente dele. Aí o bicho foi lá melindroso, porque a gente é dessas mesmo, né? Ele foi esperto e foi lá e continuou o estudo porque o bicho não se deu por satisfeito. Esse é um exemplo que a gente tem que levar para nossa vida, viu, amores? Sejam como Gay-Lussac. Gay-Lussac foi lá e não apenas publicou os estudos de Charles. Ele foi e observou que um aumento na temperatura de uma amostra de gás a volume constante ocasiona um aumento diretamente proporcional na pressão. Então, ele dessa vez fez o quê? Deixou o volume quieto, ele fez, amigo, agora tu fica na tua, que o meu negócio agora é pressão e temperatura. E aí ele viu que um aumento na temperatura
de uma amostra de um gás a volume constante, o volume não vai ser mexido, ocasionava um aumento diretamente proporcional na pressão. Então, a gente tem mais uma situação em que a gente está avaliando duas variáveis que são diretamente proporcionais. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. No caso, se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui um exemplo. A gente tem uma amostra que está medindo uma pressão de 1 atm e ela está com a temperatura de 300 Kelvin, certo? E um frasco rígido. A gente pega esse frasco e vai aquecer ele, certo? Aquecendo ele, dobrando a temperatura, eu vou de 300 Kelvin para 600 Kelvin. E a minha pressão dobra junto com a temperatura. Ela sai de 1 atm para 2 atm, tá bom? Então, ó, é uma transformação, lembrando a vocês, a volume constante. Tá vendo que esse volume aqui não se altera, né? É o mesmo frasco, medindo o mesmo volume. Então, a gente também tem aqui uma representação gráfica dessa lei. Eu vou beber uma aguinha aqui, gente, com licença. Eu falo pra caramba, né? Vocês já devem ter percebido. Desculpem por esse ASMR aqui, involuntário. Vamos lá. Representação gráfica da lei de Gay-Lussac. Então, ó, essa aqui é a representação da lei de Gay-Lussac, ó, de uma amostra de um gás ideal a um volume constante. Então, é igualzinho a situação que a gente viu anteriormente. E o que acontece? A gente vai plotar nesse gráfico esses pontos de pressão e temperatura. Ó, aqui a pressão igual a 1 atm e a temperatura de 100 Kelvin. Depois ele pega P1, T1 aqui em pontos, pode ser 2, né? P1 igual a 2 e T1 igual a 200. Depois ele pega pressão a 3 e vai aqui a 300. Depois ele pega P2 e T2 e bota aqui nesse ponto. E um ponto 5, medindo 5 atm 500 Kelvin. Então ele faz isso, ó, porque de forma intuitiva a gente já sabe qual é o valor. Porque a gente sabe que o aumento ele é proporcional. Então, se aqui é 1 atm e mede 100 Kelvin, eu sei que aqui vai ser 2 atm, vai medir 200 Kelvin. E aqui eu sei que vai ser 4 atm, vai medir 400 Kelvin. Pode ser que não, mas por aproximação a gente fala dessa forma, tá? É o que a gente consegue perceber desse gráfico. Então, ó, a equação para a reta mostrada no gráfico, essa reta aqui, vermelhinha, ó, que é a reta que a gente obtém dessa relação pressão-temperatura, ou seja, dessa transformação isométrica, é essa aqui. Pressão sobre temperatura é igual a constante. Então, gente, ó, mais uma vez eu vou voltar para chamar a atenção de vocês. Não confundam com a expressão anterior, tá ok? Aqui é pressão sobre temperatura e não volume sobre temperatura, tá? Uma é V sobre T, voltei já pra gente deixar bem amarrado, e o outro é P sobre T. Então, ó, a lei de Gay-Lussac diz o seguinte: a volume constante, a pressão de uma amostra de gás é diretamente proporcional à sua temperatura na escala Kelvin. Ou seja, se eu aumento uma, a outra também vai aumentar. Para uma amostra de gás mantido com volume constante, a razão da pressão e temperatura no estado inicial, P1, T1, será constante igual à razão do volume e da temperatura no estado final, P2, T2. Então, se eu tenho um estado inicial, ó, como a gente viu aqui no gráfico, P1, T1, eu sabendo os valores dessa relação inicial, eu consigo calcular o estado final, saber os valores dessas duas variáveis nessa condição final dessa amostra de gás, ok? E, gente, sempre nesses exemplos, a amostra ela vai continuar com a mesma massa. Eu não altero a massa do meu gás, tá ok? O volume e a massa são diferentes, tá ok? O volume é o espaço que ela está ocupando e a massa é a quantidade de gás que eu tenho ali. Então, a quantidade e a massa nunca é alterada. Ó, exemplo 5. Uma amostra de um gás ideal a 27 graus Celsius apresenta pressão de 3 atm. Se a temperatura for aumentada para 47 graus Celsius, qual será a nova pressão dessa amostra sem variar o volume? Então, ó, volume constante, transformação isométrica. A gente tem as informações que P1 é igual a 3 atm, a temperatura inicial, mais uma vez, ele coloca como 27 graus Celsius, então a gente sabe que é 300 Kelvin. A temperatura 2 ele coloca como 47 graus Celsius, então a gente sabe que somando e transformando para Kelvin vai ser 320 Kelvin. E a
E a pressão, pressão 2, né, a pressão final, a gente vai descobrir através do cálculo. A gente já sabe que fórmula a gente vai usar, e essa aqui, P1, T1, P2, T2. Isolando o meu P2, eu vou ter que P1 vezes T2 dividido por T1 vai dar o valor da minha pressão final. Então, ó, 3 atm vezes 320 Kelvin dividido por 300 Kelvin vai dar igual a minha pressão final, que é igual a 3,2 atm. Ok? Outro exemplo. O exemplo 6 agora. Um frasco fechado e rígido contém uma amostra de um gás ideal a 117 graus Celsius. O manômetro acoplado a esse frasco anota uma pressão de 800 milímetros de mercúrio. A que temperatura o frasco foi resfriado, sabendo que o manômetro passou a marcar 560 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho lá uma amostra, né, que estava medindo 117 graus Celsius. O frasco estava fechado, um frasco rígido, ou seja, ele não vai sofrer alteração no volume dele. E ele fala que essa pressão medida pelo manômetro é igual a 800 milímetros de mercúrio. Sendo que esse frasco ele passou por um resfriamento, né? E aí o manômetro passou a marcar 560 milímetros de mercúrio. Então ele quer saber agora a que temperatura o frasco foi resfriado. Então, ó, P1 é 800 milímetros de mercúrio. T1 vai ser igual a 117 graus Celsius mais 273 para converter para Kelvin, então vai dar igual a 390 Kelvin. A P2 ele já deu, que é 560 milímetros de mercúrio, e ele quer saber a temperatura 2, ou seja, a temperatura final desse processo depois desse resfriamento. Então, ó, a gente vai usar essa fórmula, P1, T1, P2, T2, e a gente vai isolar T2, vai ter o que na fórmula? P2 vezes T1 sobre P1, e que vai ficar 560 milímetros de mercúrio vezes 390 Kelvin dividido por 800 milímetros de mercúrio, que vai dar igual a T2, que vai ser 273 Kelvin. Então aqui a gente finaliza a nossa parte 2 da aula de gases. Eu te espero para a próxima parte, né, a terceira e última parte. Segura firme aí, como diz a história, segura na mão de Deus e na dupla ligação, que você vai sair craque nesse assunto.